Por esse culto tão gracioso, pela presença do Teu Espírito que está tão aqui, Senhor Jesus, que nós podemos sentir como brisa suave, Senhor. Continua nesse mover, Espírito Santo de Deus. Abre os nossos corações para receber a palavra, Senhor Jesus, que o pastor Lenin vai trazer para os nossos corações, Pai. Que nós possamos ser edificados, consolados, exortados e, mais, acima de tudo, que nós nos acheguemos a Ti através dessa palavra. Então nós agradecemos e pedimos que Teu Espírito continue aqui. Em nome de Jesus, amém. Paz, irmãos. Uma alegria estar de volta. Muito bom sair de férias, mas é bom voltar também. Bom estar com os irmãos, muito gostoso sentir a família, a presença, o amor. Realmente, a família do Senhor faz grande diferença na nossa vida. Grande diferença. Glória a Deus. O Léo e o Tieme combinaram e pregaram já o que eu vou falar. Mas, em todo caso, sobrou um restinho aqui que a gente vai tentar desenvolver. Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que eu também já falei, dois tópicos dela aqui na reunião de oração que eu dirigi outro dia, que está lá em Lucas capítulo 12, de 35 a 48. Diz o seguinte: estai preparados, acendei as vossas candeias, sede semelhantes aos que esperam o seu Senhor quando volta da festa do casamento, para que, quando vier e bater, logo lhe abram a porta. Bem-aventurados aqueles servos que o Senhor, quando chegar, achar alertas. Em verdade vos digo, que se preparará e os fará assentar-se à mesa e, aproximando-se, o servirá. Quer venha no começo da noite, quer no meio da madrugada, eles serão bem-aventurados, se assim os encontrar. Sabei, porém, isto: se o dono da casa souber a hora que o ladrão virá, ele vigiará e não o deixará entrar em casa. Estai vós também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. Até aqui, depois a gente vai continuar do 41 em diante. Acesas as vossas candeias. O que é uma candeia? Hoje em dia a gente não sabe mais o que é candeia. Mas tempos atrás, candeia era um vaso que tinha um bico, e a pessoa enchia esse vaso de óleo e tinha um barbante ou alguma coisa, um pavio, pavio, que ficava com o bico do lado de fora. E enquanto tivesse óleo, e você colocava fogo na ponta desse pavio. Enquanto tivesse óleo dentro desse pote, ele ficava aceso. A hora que terminava, ele apagava. Mais conhecido, mais popular entre nós, lamparina. Mais conhecido entre nós. Mas no tempo aqui era candeia. Então era um tipo de iluminação que vinha trazer realmente condições das pessoas se movimentarem no escuro, das pessoas se desenvolverem, encontrarem coisas, enfim, saber por onde andava e onde pisava. Essa candeia, de uma maneira bem simples, ela representa a nossa vida. O óleo da unção que o Espírito Santo derramou sobre nós, o Espírito de Deus sobre nós, que não pode apagar. Nós temos que estar aceso. O Espírito Santo precisa estar aceso dentro de nós. E esse óleo não pode faltar, para que ele não possa se ir e nós ficarmos vazios. Agora, vamos pensar uma coisa. Uma pessoa que encontra Jesus, que tem um encontro tremendo com Ele, é batizado no Espírito Santo, é perdoado os seus pecados. É possível uma pessoa ficar inerte? Uma pessoa ficar omissa, uma pessoa se esconder, ou uma pessoa não se manifestar? Ele está falando de nós. Candeia somos nós. Então, nós que temos o Espírito Santo, nós não podemos nos esconder. Outra coisa, a candeia ela não se realizava em si mesma, mas ela era usada para os outros se beneficiavam dela.
Então ela acesa para que, não era a candeia que era beneficiária do seu fogo, mas as pessoas que estavam em volta. Então Jesus diz, para que as suas boas obras sejam vistas e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém? Não se coloca uma candeia, ou seja, não se coloca esse lugar, esse fogo, este lugar de iluminação, embaixo da cama, dentro do armário, embaixo da pia, porque ele tem que ficar num lugar de altura, de destaque, para que todos possam se beneficiar desta claridade. Então nós não podemos esconder, nós não podemos nos omitir, nós não podemos falhar, deixar de brilhar, para que outros sejam beneficiados. E a continuação do texto fala assim, como aquele que espera o seu Senhor voltar para o banquete de casamento. Como era o banquete de casamento? Olha que coisa interessante. O banquete de casamento, na época, era assim, o noivo vinha, contratava com a família, a pessoa, a noiva, recebia o dote, voltava para a sua parentela, ia lá construir a sua casa, e quando ele terminasse de construir, ele voltava. Então, olha que simbologia maravilhosa. O noivo foi para a sua parentela, construiu a casa, de repente ele vem, e a noiva que ficava, enquanto o noivo ia construir, ela se preparava o vestido, preparava os perfumes, preparava o local da festa, preparava todas essas coisas, para que quando o noivo voltasse, a festa se realizasse, o casamento acontecesse, e todas as coisas saíssem de uma maneira programada. O dia e a hora que o noivo voltaria, nem a noiva sabia. Nem a noiva sabia. Poderia demorar 15 dias, um mês, 6 meses, um ano. Demoraria o tempo que ele ia construir essa casa. Do que Jesus está falando nesse texto? Jesus está dizendo que o noivo vem buscar a sua noiva. Quem é a noiva de Cristo? A igreja. A igreja. Nós somos a igreja de Cristo. E ele, Jesus, foi para o Pai preparar lugar e virá de repente, e o som, o que era o sinal na época, que era o som da música, nós temos que identificar agora quais os sinais que estão mostrando que Jesus está voltando. Quais são os sinais? A gente consegue perceber alguma coisa? Então, de repente, esse noivo vai chegar e vai levar a sua igreja, vai levar todos aqueles que estão com as suas candeias acesas e preparados. O dia e a hora, ninguém sabe. João, capítulo 14, vira um pouquinho só, ele vai testificar disso que eu estou falando aqui. 14, de 1 a 3, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha como é que a palavra de Deus, a Bíblia, ela se fecha em todas as coisas. O noivo vai, prepara e volta. E leva para onde ele estiver, a noiva esteja com ele, a esposa esteja com ele. Então, na casa do meu pai, na casa do Senhor, ele vem buscar-nos. E a recomendação? Acesas as candeias e preparados. E outra situação de alerta: ele virá como ladrão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 2, diz: porque vós mesmos sabeis perfeitamente, Paulo dizendo aqui aos Tessalônicos, vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Que hora chega o ladrão?
Se a gente soubesse, se preparava, não é verdade? O ladrão aparece. De repente, fui furtado. Estava esperando, claro. Se a gente soubesse a hora que o ladrão viria, nós nos prepararíamos, reforçaríamos a nossa segurança, desviaríamos do caminho e poderíamos muitas vezes ser deixado, protegido desta situação. Algumas coisas que podem apagar a nossa candeia. Porque nós estamos nos últimos tempos, né? Jesus está aí voltando. Eu queria que vocês ficassem alerta nisso. Volta de Cristo está iminente. Muitos sinais, muitas coisas estão apontando aí. Jesus falou, nos últimos tempos acontecerão. E ele começa a descrever coisas que já estão acontecendo há algum tempo. Coisas que podem apagar a nossa candeia, ou extinguir, ou aniquilar, ou fazer cessar a nossa fé. Achar que ele não volta mais. Faz tempo, e Paulo disse isso em várias cartas. Olha, depois que nós morrermos, virão pessoas e vão dizer, olha, eles morreram e nada tem acontecido. Isso é mentira, Jesus não virá. Paulo está alertando, mas existe uma verdade, Jesus virá. Então essa incredulidade, essa situação onde a gente se dispersa ou não fique preparado, pode acontecer. Isso pode apagar o nosso fogo, apagar o nosso entusiasmo, apagar a nossa fé. Mas falaram tantas coisas, mas isso não acontece. Creia, vai acontecer. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E por isso, o que está escrito, ele tem mostrado ao longo do tempo que é a palavra de Deus. Outra coisa que pode fazer-nos perder apagar a nossa candeia, perder o Espírito Santo, nós determinarmos para Deus a maneira que nós queremos. Nós determinamos maneiras de vida ou situações que nós desejamos, estipulamos, Deus, eu quero assim. Deus, Ele faz o melhor para nós. Não aquilo que a gente acha que é o melhor, mas Ele faz. Então nós podemos nos decepcionar, porque temos uma expectativa muitas vezes distorcida daquilo que é a vontade de Deus, e a vontade dele não vai, essa vontade nossa não acontece, porque vai prevalecer a dele. Outra coisa que pode que pode roubar a nossa fé, o pecado, que vai entrando devagarzinho, tão sorrateiramente, e vai tomando lugar na nossa vida. Coisas que a gente não admitia um tempo atrás, depois passou a aceitar, passa um tempo e você está praticando. É assim, as coisas vão lentamente acontecendo. E isso vai o quê? Apagando o fogo do Espírito, apagando a nossa fé, o nosso ânimo, o nosso grande amor. Agora, a minha pergunta, a noiva, a igreja, está alegre e na grande expectativa da volta do noivo? Está ou não? Poucos estão. Poucos se preparam, poucos estão lá nessa busca, poucos estão lá querendo falar, Senhor, a maioria está dizendo, ainda não, Senhor, espera um pouquinho, deixa eu casar, deixa eu conquistar aquilo lá, deixa eu comprar primeiro, deixa eu trocar de carro, deixa eu ganhar mais dinheiro. É a realidade. Por que isso tem acontecido? O que tem feito com que essa nossa que deveria ser a nossa grande expectativa da chegada, da volta de Cristo, estar fazendo com que a igreja hoje esteja pedindo para que Ele não venha? Um ponto, eu coloquei aqui alguns deles. Muitos sermões, muitas igrejas, muitas pessoas, elas estão preocupadas com a sua salvação individual e não com o reino de Deus. Isso é uma coisa mais profunda. A salvação não é somente o perdão dos nossos pecados. A salvação não é simplesmente a libertação nossa das mãos do inimigo. Muitas vezes nós estamos lá tão massacrados que quando Jesus nos liberta, a gente dá uma respirada mais profunda, mas não é só isso. Conversão é uma mudança radical.
radical de vida. Por isso chama-se conversão. Muitos tentam mudar até a semântica dessa questão de conversão. Se você está indo numa estrada e está dizendo conversão à direita ou à esquerda ou retorno, você não continua. Se você tomar a conversão, você não pode continuar reto. Muitos querem se converter e continuar levando a mesma vida que levavam anteriormente. Não dá mais. Por quê? Quando Jesus chega, Ele muda todas as coisas na nossa vida. Sim ou não? Muda os valores, muda os princípios, tira os medos, muda a nossa visão, a questão do nosso futuro é alterada. A presença dele, Ele faz com que isso aconteça. Isaías 52, capítulo 7, diz o seguinte a respeito do reino. Como são belos sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que proclamam a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Irmãos, Jesus reina. Ele reina. Muitos querem dizer, Ele não reina. Jesus não existe, Deus não existe, isso é uma utopia. Jesus reina. E onde Jesus reina, há salvação. Se Jesus reina na sua vida, você é um instrumento de Deus para o quê? Levar a salvação para outras pessoas, amém? Se Jesus reina na sua casa, a sua casa é um lugar onde vai acontecer libertação, conversão, salvação, mudança de vida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo quem? Crê a tua casa. Então, fazendo aqui uma propaganda das pequenas famílias, se Jesus reina na tua casa, irmão, abre as portas da tua casa. Deixa Jesus fazer a obra ali, converter os vizinhos. Como eu falei, a candeia, que somos nós, ela não foi feita para ficar escondida. Ela foi feita para brilhar. E se ela brilhar lá na tua casa, as pessoas vão lá. Porque querem, precisam, necessitam. Então, é importante, irmãos, a gente entender que onde Jesus reina, há mudança, há transformação, há salvação. Amém? Agora, olha que coisa interessante. Quanto tempo não há uma visitação do Senhor na sua casa? Pensa aí. Na sua casa. Porque normalmente a visitação do Senhor, as pessoas esperam que aconteça onde? Como aconteceu hoje aqui no louvor, quando estamos juntos aqui na casa do Senhor. Glória a Deus, tomara que aconteça mesmo. Ou que venha um pregador, normalmente lá dos Estados Unidos, e faça, e pregue, e fale. Irmãos, se eu e você temos o Espírito de Deus, onde nós estivermos, vai acontecer. Então, irmãos, aproveite essa necessidade. Eu, até por necessidade, por minhas limitações, precisei e comecei a buscar, eu e minha esposa, começamos a buscar a Deus, para que a presença dele se manifestasse na nossa casa. Temos experimentado, irmão, mas nós queremos mais. Queremos mais. E você, irmãos, eu quero te desafiar, faça da sua casa um lugar onde a manifestação da presença do Senhor aconteça. Seja viva, seja algo que realmente possa ser maravilhoso. Porque quando você entra na presença do Senhor ali, irmãos, o tempo passa, as coisas vão acontecendo, o dia amanhece se for de madrugada, a hora do almoço chega se for de manhã, e você não percebe, porque é gostoso estar na presença do Senhor. É gostoso. Quando a gente sai renovado. E a palavra de Deus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mais uma confirmação de que você, na sua casa, você e sua esposa, você e seus filhos, você, sua esposa e seus filhos, faça disso um lugar. Faça disso uma manifestação, um lugar bom para que Deus se manifeste. Quer dizer que só 2 ou 3, se eu estiver sozinho, Deus não está? Deus está sozinho.
Deus está. Se você estiver sozinho, Deus está também. Se você não estiver lá, Deus também está. Por quê? Porque Ele é onipresente, certo? Mas quando tiver dois ou mais, ali vai acontecer o quê? A manifestação da presença dEle. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Então, irmãos, aproveitem a sua família é o melhor lugar para que você possa trazer a presença do Senhor. Do contrário, irmãos, sabe o que a gente vai estar fazendo? Igualzinho aquele jovem, o mancebo rico. Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Estou pensando só nele, né? Que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou, guarde os mandamentos. Não, mas isso eu já tenho feito desde a minha mocidade. Aí Jesus olhou bem para ele e falou, mas o seu Senhor é o dinheiro. Não, vai, vende tudo que tem. Dê aos pobres, vem em si. O que ele fez? Baixou a cabeça, foi embora. Esta situação vai e vende tudo, ela não é uma regra. Jesus falou nesta situação para esta pessoa, porque ele foi lá testar a Deus, testar a Jesus. E Jesus olhou no coração dele, como ele sempre faz conosco, ele olha no nosso coração e vê qual é a intenção, vê o que está lá, e aí ele dá a resposta quando nós estamos clamando por ele. Então, se você, as grandes surpresas das manifestações do Senhor, quando você estiver buscando a Deus, a resposta dele será, não muitas vezes aquilo que a gente quer, mas aquilo que Ele tem para nós. E que é muito melhor e muito superior àquilo que nós queremos. Amém? Reino de Deus é o lugar onde pessoas salvas têm esperança, têm promessa, têm vida eterna. E aí, irmãos, nem doença, nem futilidades, nem pecado, nem morte nos tira a esperança da presença do Senhor, de vivermos com Ele, de termos uma vida eterna com o Senhor, de buscarmos a sua glória e de estarmos com Ele eternamente. Amém? Outro ponto. Muitos estão separando Jesus Salvador de Jesus Senhor. O senhorio de Cristo vai além do tempo que estamos no culto, além do tempo que nós estamos cantando, além do tempo que nós estamos lendo a palavra de Deus. O senhorio do Senhor, ele acontece na nossa vida pública e privada. Ele inclui o nosso negócio, o nosso trabalho, a nossa família, nossa vida financeira, nossos projetos de futuro. Por quê? Porque Ele reina. Ele reina na nossa vida, Ele é Senhor. Muitas vezes, irmãos, estamos doentes e clamamos ao Senhor: Senhor, me dê uma oportunidade. Aí a gente fala assim: Senhor, reconhece, né? Dê uma oportunidade de eu me sarar, de eu voltar à minha atividade. Muitos têm saúde, e aí em vez de falar: Senhor, de que maneira eu posso usar a minha saúde para que o Senhor reine? Não, fala: Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Muitas vezes nós estamos com um problema familiar e: Senhor, dá-me uma oportunidade, ajuda a minha casa, eu quero sarar, eu quero... Depois, quando estamos bem, quando as coisas passam, quando as crises muitas vezes vão embora, aí a gente determina: não, na minha casa, não quero ninguém aqui na minha casa, não quero fazer grupo na minha casa, vai desmanchar aqui meus bibelôs, vai mexer aqui na disposição dos móveis. Não. Tá bom assim, vamos aproveitar nós mesmos. Então, irmãos, muitas vezes nós estamos voltando, o nosso evangelho está voltado para aquilo que é nosso, para aquilo que nos agrada. Lá em Filipenses capítulo 2, verso 9, diz assim: por isso, Deus também o exaltou, com soberania, Ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o quê? É o Senhor, para a glória de Deus. Jesus é o Senhor.
Se não tomarmos cuidado, nós vamos gastar o nosso tempo buscando as mãos do Senhor e não o seu senhorio, não a sua presença, não o nosso relacionamento com Ele. Existe uma possibilidade, irmãos, da gente sempre estar triste, possuindo muitas coisas. Sempre triste, possuindo muitas coisas. Deveria estar alegre. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas a gente se entristece por aquilo que ainda nós não conquistamos. E não nos agradecemos a Deus, como foi o Salmo 103 aqui, por aquilo que nós já conquistamos. Não é verdade? Glorifica a Deus. Gratidão pelo que nós alcançamos. E aquilo que ainda nos falta, com certeza o Senhor vai prover. Porque a sua promessa, a sua palavra. Aprenda, irmãos, a viver bem. Não se deixe ficar triste. Tem pessoas que vivem amargurada, triste, e a gente vai ver pouca coisa. Está faltando ali, não aconteceu algo, ainda isso, ainda aquilo. Mas quando você vai olhar, a pessoa tem tantas coisas, tantas qualidades, tantas virtudes, tantas facilidades, tantos talentos, mas não consegue tirar e enxergar aquilo que é bom. Um alerta. Terceiro ponto que eu queria falar, terceiro e último. Nós não podemos separar a fé do amor. Fé do amor. Coisas. Por que eu estou falando esses 3 pontos aqui? São situações que a gente não vive e não manifesta a alegria e a expectativa da volta de Cristo. Muitas vezes, grande parte ou muitas orações, ela está voltada para nós. Senhor, que eu seja curado, quero ter um bom emprego, me ajuda na minha casa, quero comprar uma casa, quero trocar de carro. Está certo, está errado pedir coisas para Deus? Não, mas se a nossa vida ela se tornar durante esse tempo de só pedir coisas para nós não estamos fazendo o que Cristo quer que nós façamos, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, o quê? Serão acrescentadas. Então, a fé, irmãos, Deus nos dá fé para que nós possamos nos preocupar com o próximo. O próximo. Quem é o meu próximo? Perguntou lá. Quem é o teu próximo? Mas Jesus contou uma história, não vou contar aqui não. A fé sem obras é morta. Lá em 1 João capítulo 3, 17, diz um pouco disso. Quando Jesus contou a história do samaritano lá, ele estava explicando quem era o próximo das pessoas, né? Porque todo mundo se esquiva do próximo. 1 João 3,17 diz: quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão em necessidade fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Olha que palavra! Estamos cantando aqui, às vezes a gente tem amizade com muita gente aqui, e às vezes, irmãos, as pessoas estão cantando, mas por dentro estão chorando. E qual é a nossa preocupação com o nosso próximo? Irmãos, está tudo bem com você? Como é que você tem que resolver o problema das pessoas? Você pode apoiá-lo, abraçá-lo, orar por ele, às vezes um conselho, às vezes uma indicação, uma condução de uma situação. É interesse, é o próximo. Nós estamos muitas vezes tão voltados para nós mesmos que nós esquecemos totalmente de nos preocuparmos. Vou falar agora de uma situação, quer ver? Às vezes, acontece uma surpresa muito positiva, às vezes, bem às vezes mesmo, e vem um dinheiro na tua mão que você não esperava. Eu pergunto assim: você já orou alguma vez para falar, Senhor, por que o Senhor me deu esse dinheiro? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça com ele? Faça isso, irmãos. Quando a gente faz isso, duas coisas importantes acontecem. Primeiro,
mostra que nós não somos dominados pelo dinheiro, que hoje é uma coisa muito difícil. Jesus chamou de mamon, que domina a nossa vida, fica impregnado em nós, faz com que a gente crie necessidades a cada dia, coisas que até 2 horas atrás a gente não tinha, agora passou a ser imprescindível na nossa vida. Eu tenho que comprar. Não tem. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, quando você aprender que você é canal de Deus para abençoar outros, Deus vai confiar a você coisas maiores para que você possa abençoar outros. Se a gente não é fiel no pouco, como seremos fiel no muito, não é verdade? Se a gente nunca se preocupou com o nosso próximo para poder abençoá-lo, não estou falando de dinheiro, hein? Porque tem várias situações. Quer ver? Eu vou falar aqui algumas situações que a gente pode compartilhar com o nosso próximo. Falei dinheiro, porque é algo que pesa. As pessoas têm domínio, uma dominação. Né? Muitos são dominados pelo dinheiro. Não pode ser assim. O dinheiro tem que ser algo que a gente use para o bem. Para nosso benefício? Sim. Para abençoar pessoas? Também. Então, quer ver outra coisa? O Tia me falou aqui, uma coisa que estava aqui no meu... Às vezes Deus te dá uma palavra de inspiração. Quantas vezes você falou, Senhor, para quem eu posso compartilhar essa palavra? Ele mandou para várias pessoas. É uma atitude. Deus nos dá, irmãos. Irmãos, se nós temos o Espírito Santo, o tempo todo o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. E nós precisamos entender que as coisas não terminam aqui. Elas são para o reino. São para o reino. Às vezes sobra um tempo. Nós estamos lá, sobra um tempo. Vou dormir, vou assistir televisão. É legítimo? É. Mas se você falar assim, bom, desse tempo, eu quero fazer uma visita. Quem está precisando de uma visita? Quem precisa ser consolado que está lá no hospital? Quem precisa ter um relacionamento que ainda não tem? Eu vou sair da minha comodidade, do meu dia a dia, do meu... Fé e obras. Eu creio, por isso eu faço. Amém ou não? Tiago 1,27. Diz assim: a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e não se deixar contaminar pelo mundo. Não se deixar contaminar pelo mundo. E viu uma outra coisa que a gente não se preocupa com o próximo? Hoje nós estamos vivendo uma crise de água muito grande. Se você tem uma caixa de 30 mil litros, não te dá o direito de tomar banho de 1h30, certo? Alguém vai ficar sem água. Às vezes você está andando na cidade e tem uma vaga de carro e cabe 2 carros. Você para lá no meio e não se preocupa com o outro que precisa também. São coisas simples que a gente tem que olhar, que a nossa vida, para que outros vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Amém? Mas ninguém vai ver que eu deixei outra vaga. Mas você não está fazendo isso com as pessoas, está fazendo isso por amor às pessoas. E aí, vai, irmão, se a gente for pegar aqui exemplo, a gente vai embora, vai longe. Olhar para o próximo. A fé nos chama a orar para o próximo. Então, eu queria desafiar você hoje. Todos os dias, você possa orar e falar: Senhor, que hoje eu tenha uma atitude que eu possa marcar o próximo. Seja no meu trabalho, na rua, seja na minha casa, que é o próximo, mais próximo, seja em qualquer lugar, mas que todo dia eu tenha uma atitude que marque positivamente. Amém? É um desafio, irmãos.
assim a gente vai estar manifestando a glória de Deus. Se a nossa casa, se nós tivermos na nossa casa a manifestação da glória de Deus, se nós sairmos e estivermos, meu irmão, nós estamos falando o seguinte: Jesus, volta, eu anseio pela tua presença. Volta, porque a tua justiça está sendo cumprida. Quando nós estamos buscando salvação para nós, Cristo resolveu os meus problemas, fé para que eu possa adquirir bens. Se você chegar para essa pessoa e falar assim, vamos orar para Jesus voltar, ela vai falar assim, não, ainda não estou preparado. Não é essa a resposta que a gente mais ouve? Vamos orar para Jesus? Não, a gente ainda não estou preparado. Mas a frase certa do não estou preparado é o seguinte: não é que eu não estou preparado, eu ainda não tenho tudo que eu gostaria de ter. Essa é a frase certa. Ainda não tenho tudo que eu gostaria de ter. A continuação do texto lá de Lucas 12, que nós começamos, eu parei no 40, vamos lá no Lucas 12, 41. Eu estou correndo aqui, que o tempo já está indo embora. Então Pedro perguntou ao Senhor e disse, perguntou, Senhor, dizes essa parábola a nós ou a todos? E o Senhor respondeu de uma outra forma. Diz assim, qual é o administrador fiel e prudente que o Senhor encarregará dos seus servos para lhes dar alimento no seu tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem o seu Senhor, quando vier, encontrar fazendo assim. Em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens. Mas se aquele servo disser no coração, meu senhor demora para voltar, e começar a espancar os criados, as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor desse servo num dia em que ele não espera, e numa hora que ele não sabe, e o despedaçará, e lhe dará o destino dos infernos. O senhor que conhecia a vontade, o servo que conhecia a vontade do seu senhor, e não se preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será castigado com muito açoite. Mas o que não conhecia e fez coisas que mereciam castigo, será castigado com poucos açoites. A quem muito é dado, muito será exigido. E a quem muito se confia, mais ainda se pedirá. Bem-aventurado o mordomo, fiel e sensato. Duas características que ele deu aqui para que Deus possa confiar a ele pessoas. Deus quer confiar pessoas e situações a você, mas ele mostrou aqui duas características que essa pessoa tem que ter: fidelidade e sabedoria. E como se adquire essa sabedoria e essa fidelidade? Olha que coisa interessante no texto. O texto está dizendo assim: o seu servo lhe dará porção de alimento no tempo devido. A porção de alimento no tempo devido, eu fui olhar bem esse texto. A princípio é o alimento natural, que é o almoço, o jantar, o café da manhã. Mas não. Esta palavra seria cronos, de cronológico. Esta palavra, ela é kairos. O Senhor, no tempo devido, vai te dar o alimento que você precisa para ser fiel e tenha sabedoria. E que tempo é esse? Cada um tem o seu tempo. E é isso que você precisa entender. Que tempo de Deus você está vivendo? Então eu vou contar uma experiência minha, não quer dizer que a minha experiência é superior ou inferior, mas eu vou contar para você entender como é essa questão do tempo. Quando eu tive uma experiência muito forte com Deus e resolvi dizer, Jesus é o meu Senhor daqui para frente, eu trabalhava numa empresa das 6 da manhã ao meio-dia. E fazia faculdade das 7 da noite às 11 da noite. Naquele impacto de conhecer o Senhor, eu tinha parte da tarde livre. O que eu fiz? Fui conhecer Deus, ler, pesquisar, orar. Foi o tempo que Deus me deu para que eu pudesse conhecê-lo. Irmãos, eu digo para você, até hoje eu tenho situações
que Deus me ensinou, me revelou naquela época. Então, porque eu aproveitei o tempo que Deus me deu para que eu pudesse conhecê-lo. Passou um tempo, fui promovido, comecei a trabalhar das 8 às 5, faculdade das 7 às 11. Que tempo eu tinha? Muito pouco. Mas eu aproveitei aquele tempo. Não quer dizer que com todo mundo será assim. Às vezes Deus coloca do seu lado pessoas que Ele quer que te ensinem alguma coisa. Às vezes Ele prepara situações de aprendizado. Às vezes Ele dá a você, Ele revela. A questão é, como eu disse, muitas vezes nós nos convertemos e não abrimos nossos olhos para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E a gente começa a gastar o nosso tempo no Facebook, na televisão, nos jogos, e isso consome um tempo absurdo. Não estou jogando, não estou falando que... Eu estou dizendo o seguinte, nós temos que ter, o bom mordomo tem que ter sabedoria. E uma das boas qualidades de sabedoria é saber equilibrar e gastar e consumir o seu tempo. Então, Deus tem um tempo onde Ele quer se revelar a você e se manifestar, para que você aprenda e entenda e busque e seja cheio da sabedoria de Deus e da fidelidade a Ele. Amém? O mordomo que não tem sabedoria não entende as coisas espirituais. E aí, se ele vai fazer alguma coisa, ele começa muitas vezes a fazer isso que está aqui. A espancar, não espancar fisicamente, mas às vezes uma palavra dura, você perde a pessoa, você machuca, fere. Às vezes você dá marca um compromisso, não aparece, né? Marca às 3, aparece às 6. São coisas, irmãos, do nosso caráter, que a gente precisa entender. E isso, quando a gente lida com pessoas, nós precisamos entender que nós precisamos olhar para quem está do nosso lado e ter sabedoria e ser fiel, para que nós possamos transmitir as coisas do Senhor. Então, o mordomo, ele tinha autoridade do Senhor diante da fazenda dele. Vamos trazer isso para a nossa realidade aqui hoje. Numa empresa, um diretor tem uma pessoa de confiança. Normalmente tem uma pessoa de confiança. Essa pessoa de confiança, dentro da área que esse diretor tem autoridade, essa pessoa de confiança fala em nome desse diretor, decide em nome desse diretor, assina em nome desse diretor, assume compromissos em nome desse diretor. Tem uma procuração para poder fazer isso. Amém? Deus está nos chamando para que nós possamos ser os procuradores do Senhor aqui na terra. Amém? Não? Esse amém foi muito fraquinho, viu? Então, meu irmão, Deus quer que através das suas mãos Deus possa abençoar pessoas. Você possa estender as suas mãos e abençoar pessoas. Quando você faz isso, você está fazendo o quê? Glorificando o Senhor Jesus. Que através da sua boca você possa abençoar, falar, aconselhar, trazer ânimo, colocar no caminho, incentivar a continuar, mostrar os benefícios. Através do seu dinheiro, Deus possa fazer justiça. Através do seu tempo, Deus possa visitar pessoas, visitar os órfãos, as viúvas, os necessitados, os que precisam de relacionamento. Através da sua especialidade, preparar uma geração que está chegando aqui, irmãos. Olha, que Deus quer fazer com você. E aí você fala, aí você olha e fala, mas eu não tenho nenhuma capacitação. Será que não? Ainda preciso que aconteça isso, aquilo, outro. Irmãos, tire a cabeça fora do casulo. Deus já te capacitou. E você precisa agora utilizar o pouco, entre parênteses aqui, entre aspas, o pouco que Deus te deu, para que Ele possa multiplicar em você. Você precisa usar, ser um varão, um mordomo, aliás, onde o servo, quando voltar, diga: mordomo fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Você quer que ele fale assim, que Jesus fale assim com você?
nós não podemos, de maneira nenhuma, quando Jesus voltar, ser taxado como aqueles que foram negligentes, porque Ele fez muita coisa por nós, muita coisa. Eu olho para a minha vida, olho para trás da minha vida, hein? Não é que eu sou grande coisa não, mas eu vejo quanta coisa Deus fez por mim. Eu seria injusto de ficar reclamando com Deus, porque ainda me falta outro tanto de coisa. Mas eu sou grato a Deus por tudo que Ele já fez comigo até hoje. Então, irmãos, eu queria te desafiar, irmãos. Primeiro, que a sua casa seja um lugar onde a candeia de Cristo possa brilhar. Possa ali ter a manifestação de Deus, onde Deus possa te visitar, Deus possa falar com você, situações insolúveis possam acontecer. Por quê? Porque você está lá buscando a presença de Deus. Não espere, faça acontecer. Deus nos deu autoridade para poder militar nestas coisas e fazer. Segunda coisa, nós queremos, eu quero desafiar você aqui. Aquilo que Deus já fez, já deu a você até hoje, que você possa aprender a repartir, a contribuir, a colaborar, a investir, a realizar, para que o reino de Deus possa se multiplicar. Amém? Vamos orar, queridos. Eu queria chamar um grupo de louvor aqui à frente. Quem que cantasse aquela música do manancial? Eu sinto que hoje Deus preparou esse culto aqui muito tremendo. Foi muito sincronizado entre as músicas, a palavra do TM e a palavra que Deus tem nos dado aqui para poder compartilhar. Deus quer, meu irmão, usar você como um manancial. Você crê nisso? Creia nisso, irmãos, e fale, ainda que você esteja jururu, triste, ainda queira, falte muita coisa para acontecer, declare por fé, profeticamente: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado pelo Senhor. Eis-me aqui, faça de mim uma bênção. Eis-me aqui, onde eu entrar, a luz do Senhor possa brilhar. Que a minha luz possa apagar, mas que a luz do Senhor possa brilhar. Pode ser? Vamos ficar de pé, irmãos. Mas esse cântico é uma oração, minha e sua. Cujas águas nunca
vida, a vontade dele, o teu espírito, para que você seja aquela pessoa que ele quer que você seja. Ele será o Cristo, você será o Cristo vivo aqui na terra. Você vai manifestar através das suas mãos, das suas palavras, das suas atitudes, a glória do Senhor Jesus. E as necessidades que você tem, Deus vai suprir, porque Ele é fiel. Ele sempre faz acima do que merecemos ou do que esperamos. Então não é porque você duvidar, não é porque você se entristecer, não é porque você se murchar, mas se levante e diga: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Jesus, usa minha vida, quero ser algo novo do Senhor, renova a minha fé, eu quero ser novo, eu quero ter outra visão, eu quero dar um passo de fé, eu quero experimentar coisas que ainda não experimentei, eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida, e que quando o Senhor voltar, eu esteja aqui preparado com alegria, dizendo: Maranata, vem Jesus, glória ao teu nome, Jesus, manifesta-se entre nós, derrama o teu Espírito Santo, fala aqui os nossos corações, não deixe ninguém sair aqui triste, frio, não deixe ninguém sair como entrou, mas que hoje o Senhor possa dar um sentido às vidas, uma direção para as vidas, algo que você espera, você por fé possa agora depositar nas mãos do Senhor, mas diga: Senhor, reina sobre a minha vida, reina sobre a minha vida, reina sobre nós, manifeste o teu poder, que a tua graça seja manifesta através de mim, não que eu seja alguma coisa, mas porque o Senhor confiou a mim, o Senhor me deu uma missão a fazer, e eu quero realmente cumpri-la e apresentar diante de ti, quando o Senhor voltar, os frutos da minha realização que o Senhor realizou através de mim. Glória ao teu nome, Jesus, glória ao teu nome. Opera no nosso meio, nós repreendemos aqui todo espírito de incredulidade, toda incredulidade caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor, nós queremos ir para o céu, não para fugir deste lugar, mas nós queremos ir para o céu, porque o Senhor está lá. E nós temos prazer em te encontrar, nós temos prazer em querer estar contigo, nós temos prazer, Jesus, em querer sentar ao teu lado, abraçar ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, Jesus. Restaura a nossa vida, Pai, restaura a nossa vida, Senhor. Se tem coisas que precisam ser confessadas, confesse agora em nome de Jesus. Se tem coisas que precisam ser deixadas, deixe agora em nome de Jesus. Se tem situações que você precisa tomar atitude, tome atitude hoje em nome de Jesus, porque o Senhor vai usar a sua vida, e você não será, mas você é o manancial de Deus. Glória ao teu nome, glória ao teu nome. Sobre tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti uma missão, cujas águas não cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti uma missão, cujas nunca faltarão, nunca falta. Sobre tua vida, profetiza o teu irmão. Sobre tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançar. Sobre a sua vida e sobre a tua casa, eu sei que Deus tem pra ti uma missão, cujas nunca cessarão, nunca